Amanhã eu vou trazer aqui um comparativo de todas as ministrações desde segunda. Eu tenho anotado alguma coisa, mas eu vou dizer, vamos comparar. A ilustração que o Senhor trouxe no meu coração foi o seguinte: imagina um pai que fala assim: filho, eu vou te dar uma moto. E o pai fala para esse filho sobre tudo que a moto faz. Ó, filho, essa moto vai te levar até você pode andar pelas serras e ver as paisagens. Essa moto vai fazer você ser veloz. Essa moto tem banco escalonável. Essa moto tem isso, tem tudo, sei lá. Bota acessório que você possa imaginar. E ele começa a dar água na boca e vai fazer isso e vai fazer aquilo. E essa moto vai ser uma beleza e vai fazer isso e aquilo. É o que Deus fez conosco nos primeiros 3 dias. Do que foi liberado de palavra profética aqui, irmãos. Visões, ministrações pontuais, impartindo em nós. Algumas eu já compartilhei com vocês, outras ainda não é o tempo, outras vai ficar guardado só no meu coração até o cumprimento. Foi liberado muita coisa, não que nos outros não foram, mas nos primeiros 3 dias foi assim. Deus falando, vai, muita liberação de alinhamento para nós. A partir do 4º para o 5º dia, mudou a polaridade. E quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Por quê? Porque no primeiro momento Deus apresenta: olha, essa moto você vai fluir com ela, você fica todo feliz. Meu Deus, que coisa legal, eu tenho algo agora que vou realmente aproveitar, vai ser uma bênção. Aí depois o pai chega do lado: tá, filho, agora senta aqui. Só tem umas coisinhas. Para essa moto aí, você vai precisar de um capacete para proteger, assim, que faz parte da legislação, você tem esse capacete. Você vai encontrar no caminho umas lombadas eletrônicas. Naquela ali você não pode passar de 40 por hora, naquela ali não pode passar de 60. Você vai ter que andar nos padrões, você vai ter que usar cinto de segurança. Cinto de segurança não tem na moto, mas quem é carro é cinto, quem é outras proteções para moto. Então você vai ter que andar assim, com essa forma. Então ele começa a colocar agora pontos para que você possa desfrutar daquilo que está recebendo. De 4ª para 5ª, Deus começou agora a mexer na base. Ele revelou muito nos 3 primeiros dias. De 4ª, de ontem, apareceu o pastor Marcelo, arrependimento. E hoje o que vem agora é fazer você se posicionar para poder usufruir daquilo que você vai receber e daquilo que Deus vai liberar. Porque Deus, ele nunca ensina pela metade, ele ensina de maneira completa. Há 1 ano e meio atrás, o Senhor me deu uma palavra chamada conferir e guardar. E eu nunca preguei ela em lugar nenhum. Estava na gaveta até ontem, quando o Senhor falou comigo: é essa a palavra para essa noite. Nunca preguei em lugar nenhum, vai ser a primeira vez, baseado na vida de Maria. E quando o Senhor falou para mim: pega a mensagem, está na gaveta lá, 1 ano e meio e tal. Eu fui e peguei aquilo e comecei a ver, até porque eu não lembrava de nada da mensagem. Eu fui ler, eu falei: meu Deus, é justamente para esse tempo que nós estamos vivendo. É justamente para essa outra parte agora de mexer com a moto. Deus falou, e agora o que fazer com tudo aquilo que você está recebendo nesses dias? O que eu faço com toda a carga de revelação? Lucas 2,19. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Deixa eu ver qual é a palavra na NVI. Mas, porém, Maria guardava todas essas coisas, refletindo em seu coração, conferindo em seu coração. Em Lucas 2,51, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. 2 palavras aqui nós vamos explorar nessa noite: conferir e guardar. 2 processos fundamentais para você poder agora tomar posse e viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, no crescimento de Jesus, no nascimento de Jesus, hoje eu quero focar muito a vida de Maria, porque, irmãos,
eu quero que você tente se colocar no lugar dessa humilde serva de Deus. Alguns, são extremistas, falam mal de Maria, ou batem a questão da idolatria, irmãos. E claro que nós não oramos para ela, mas o exemplo de Maria na Bíblia é um grande exemplo a ser seguido como uma mulher de Deus, que entendeu muitas coisas. E todo o nascimento de Jesus, tudo aquilo que envolveu os primeiros anos de Jesus, nascimento, Maria foi submetida a uma carga de emoção, de revelação, que eu não sei se eu e você suportaria. Foram muitos impactos com uma pessoa só, e só alguém com uma estrutura muito grande para suportar tudo aquilo que ela viu, ouviu, gente vindo, profeta, revelação, enfim. Você pode ver que Maria, duas coisas e duas ações, você vai ver que ela usava muito, você vai ver muito no texto de Lucas principalmente. Maria conferia, refletia, guardava. Ela olhava, refletia, guardava. E são coisas que nós precisamos fazer nesses dias, irmãos. Essa jovem israelita, ela passou por muitas emoções na sua vida. E se você mergulhar em Lucas 2, vamos começar com Lucas 1. Deixa eu só alguns textos para você ver. Lucas 1, 28. Começa já com aquela aparição. Imagina para você está vivendo agora no lugar de Maria. Lucas 1, 28. Um anjo aproximando-se dela e diz: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando ou refletindo no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Imagine você na sua casa, lá fazendo seus afazeres domésticos, e de repente aparece o arcanjo Gabriel. Quem estuda angelologia vê que há uma diferença hierárquica entre os anjos. E os arcanjos são anjos de maior potencial. Miguel, mais direcionado ao poder bélico, e Gabriel, mais direcionado ao poder de comunicação. Você vai ver sempre Gabriel informando, comunicando. E de repente aparece não um querubim, não que querubim ou um serafim ou um outro anjo seja inestimado diante de Deus, mas você vê um anjo de uma hierarquia muito grande, chegando para Maria e batendo um papo no tete a tete com ela. Um impacto já que essa mulher teve logo no início, informando que ela vai simplesmente gerar o Filho de Deus. Só isso. Não é nada, só gerar o Filho de Deus. E você vai ver que depois que passa, por exemplo, Lucas capítulo 2, versículo 16. Muitas situações de palavras, de revelação envolveram o nascimento de Jesus. Você vai ver os pastores de Belém. Então correram para lá, encontraram Maria, José e agora o bebê recém-nascido na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que fora dito a respeito daquele. O que fora dito? É só você os versículos anteriores. Uma milícia angelical e céus abertos, se lembrando o nascimento do menino Jesus. Pode passar. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados, inclusive Maria, que estava ali do lado. Maria ouvindo agora o relato daqueles pastores. Olha, nós estávamos no campo, o céu abriu, os anjos cantaram com a gente, celebraram que nasceu o Messias, nasceu o Redentor, nasceu o Filho de Deus. E Maria olhando aquilo, meu Deus. Imagina Maria, olhava o menino, olhava os pastores, olhava para o céu, olhava a Deus, olhava o menino, olhava para o céu. Está imaginando carga de responsabilidade em cima das costas dessa mulher? E de revelação que Deus trazia. Olha em Lucas 2, 25. Está no mesmo texto aí. Eu gosto muito desse texto. Que aparece outras duas figuras. Isso Jesus ainda ali perto do tempo da apresentação. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo, piedoso, esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Eu tenho uma pregação que eu ministro sobre esse homem. Foi dado pelo Espírito Santo que ele não morreria. Deus falou para esse cara, ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, movido pelo Espírito, ele foi até o templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para ser conforme o costume da lei, Jesus ser apresentado no templo, bebezinho. Pode passar.
Simeão tomou nos braços. Simeão pegou o bebê do colo de Maria, falou assim, tomou no braço, levantou e falou assim, dizendo: ó soberano, como prometeste agora, pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. E Maria do lado vendo tudo isso, irmão. Ela está no templo normal, executando ali o princípio da purificação, da apresentação. Vem um doido, um senhor de idade, já pega na mão a criança, começa a levantar para o céu e dizer: pode me matar agora, que eu já via o Salvador. Que isso? Pensa na pilha do negócio. E Maria olhava para cima, olhava para o bebê, olhava para o... Mas na mesma situação aparece outra mais pirada ainda, que preparasse para todos os povos. Pode passar. Ele falando, Simeão, o pai dos meninos estavam, claro, a mãe, José e Maria, admirado completamente com o que foi dito a respeito dele. E Simeão abençoou e disse a Maria: esse menino será destinado, o surgimento. Ele fala do propósito do menino. Pode passar. E agora aparece outra. Estava ali agora uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era idosa já. Ela havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então ela permanecera viúva até uma senhorinha profeta de 84 anos lá no templo. Está ali. Nunca deixava o templo, está sempre ali. Ela adorava o tempo inteiro, jejuando e orando. Ela só fazia jejuar, orar na igreja 24 horas. Tendo chegado ali, naquele momento de novo, ela chega ali. Quando ela olha para o menino, lá vem mais uma pancada profética. E não sei como é que Maria não surtou, irmãos. Ela olhou para os meninos e todos que esperavam a redação, assim, ela olhou e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redação de Jerusalém. E depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. Mal Simeão começou com aquela coisa arada toda, chega a profetiza Ana, já dá-lhe de dedo no menino também, fala: esse aqui vai ser o que vai redimir o povo, o que vai ser, e pau, e larga a lenha profética para cima de todo mundo. E Maria, céu, conferindo e guardando no seu coração. O que é conferir? E o que é guardar? Irmãos, pensa como estava a cabeça da Maria nisso tudo. Pensa como é que estava a cabecinha dessa jovem. O que ela estava recebendo, o que ela estava vendo era muito maior do que ela podia quantificar ou medir, mensurar. Era muito maior. Era muita revelação, era algo muito mais forte do que ela poderia imaginar. Mas 2 coisas ela aprendeu a fazer, é o que nós temos que aprender a fazer. Conferir significa comparar 2 coisas para ver se elas estão corretas. É o poder da introspecção, da reflexão e comparar se é correto, se é de Deus, se convém, se não é, porque a Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Ela fazia esse processo contínuo de introspecção, reflexão e conferência. Isso é de Deus, isso não é. Isso é bíblico, não, isso não é. Ela comparava tudo aquilo, coava com uma peneira tudo aquilo que recebia. E guardar significa vigiar com o fim de proteger, abrigar, tomar cuidado. Vigilância, ela guardava, ela operava nessas 2 coisas. Meus Deus nos salva, irmãos. E além de Deus nos salvar, Ele nos acrescenta promessas. E é gostoso isso, porque 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 fala que nós somos vasos de barro, para que a excelência, para que nenhum homem venha se gloriar, para que a excelência do poder então agora venha de Deus e não de nós. Somos frágeis, limitados, e mesmo sendo frágeis e limitados, Deus deseja nos usar, mesmo sendo tão ruinzinho. E é bom quando Deus acrescenta promessas e fala que vai usar assim, vai usar assado e tal, fala que vai projetar. É bom ouvir tudo aquilo, é impactante. Eu imagino nós que às vezes ouvimos alguma coisinha ou outra do que Deus vai fazer, já ficamos maravilhados, estupefatos. Meu Deus, imagina Maria, tudo que ela ouviu a respeito da sua vida e do filho que ela estava gerando.
gera uma expectativa em nós e no mundo espiritual. Agora, esse processo de conferência e guardar, ele é essencial para que você chegue no final de 2017 e viva o que Deus liberou. Porque você pode viver todo ano e não viver o que Deus liberou. Então eu vou te dar aqui agora, não é mensagem de 5 pontinhos não, mas é 5 procedimentos e ações que se você fosse você, anotava em algum lugar, dava um jeito de guardar isso, nem que seja em algum momento, em algum canto, porque vai te ajudar e muito nesse ano para você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Nessa noite uma palavra de instrução, eu orava ao Senhor e falava: Senhor, é uma noite de nós impartir dons, é uma noite de botar a mão na cabeça, expulsar sei lá o quê, ou não, você falou, não, é uma noite de instrução. O Senhor deixou muito claro para mim. Porque tem hora que é a hora do chu, a hora de receber, como já foi principalmente nos 3 primeiros dias, e tem hora que é para sentar, aprender e ouvir para não errar. Para não errar. Deus quer que você alcance tudo aquilo que Ele projetou para você na sua vida, então presta atenção no que nós precisamos fazer, para não sermos ludibriados por Satanás. A primeira coisa são tipos de vozes. Eu já tenho falado isso ao longo do ano passado, e eu quero dar alguns conselhos para você. Voz é uma coisa muito importante no processo de conferência. Maria ouviu muitas vozes. Ouviu voz de anjo, ouviu voz de Simeão, ouviu voz de Ana, ouviu voz do povo, ouviu voz de José, até do bebê chorando ela ouvia. Mas ela ouvia muitas vozes. Basicamente existem 4 tipos de vozes no mundo. Eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir: a voz de Deus, a voz do diabo, a voz das pessoas e a voz do teu coração. O maior desafio do homem é discernir que voz que está falando em que momento. Quando o homem alcança essa maturidade, ele vai avançar com muito mais eficácia e propriedade, porque ele discerniu vozes. Começa a discernir as vozes. O maior desafio de um líder é não ser conduzido pelas vozes, mas ser conduzido pela voz de Deus. É o maior desafio de um líder. É o rei Saul que ouviu o povo e seguiu a orientação do povo e não ouviu Deus. Ou o rei Davi, que não quis nem saber, se despiu das vestes reais e foi adorando a Deus, trazendo a arca para Jerusalém de volta. Ele não queria saber o que o povo estava falando, ele estava a fim de agradar a Deus e adorar a Deus. Vozes é coisa muito importante, porque ao longo do ano você vai ouvir muitas vozes. Você vai ouvir Tobias, Sanbalate e Gesem chegar até você e querer que você saia dali e não pare mais de reconstruir os muros. Então você tem que dar a mesma resposta que Neemias deu para eles em Neemias 6:3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Depois eu falo com vocês. Por isso que um dos principais dons para você buscar esse ano, qual é? Dos 9 dons do Espírito? Discernimento de espíritos. Eu vejo que todo líder, todo obreiro precisa desse dom de forma urgente, de uma forma total. E aqueles que já têm o dom, pede para que você flua numa intensidade maior, porque existem níveis de operacionalização do dom, inclusive no próprio dom, para eu viver. Então você vai ouvir muita coisa de muita gente. Existe uma pesquisa que fala que você é fruto das 5 pessoas que você mais ouve. As 5 pessoas que você mais ouve direcionam totalmente seus passos, sua vida, seu ministério, sua família, seu trabalho. Você é fruto do que ouve. Quem é a pessoa que você mais tem ouvido hoje? Essa pessoa, ela será um parteiro ou um coveiro na sua vida. Você é fruto do ambiente onde você está, da voz que você está ouvindo, daquilo que é necessário para você fluir e romper. Então, se tem uma coisa que você tem que ter cuidado esse ano, é com as vozes. Escolha comer o manjar do céu e não brita.
ou M pontinhos? Porque você é fruto daquilo que você está ouvindo. Nas pregações, nos conselhos que você vai ouvir, no ambiente onde você escolheu para estar. E se você pedir uma maturidade para Deus, para controlar, principalmente, porque às vezes a voz do diabo a gente rejeita. A gente passa assim, ó, o primeiro nível. Não, o diabo vem, não, você que é o diabo. Aí daqui a pouco você passa de um segundo nível, vem pessoas no trabalho e fala, não faz isso não aqui, porque você não pode, daí você vai. Agora, se tem uma voz que é difícil às vezes discernir, é Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Porque muitas vezes a gente pensa que é Deus, mas na verdade é o nosso coração. Irmãos, quando Deus fala, tem que agir. Por isso que até para semeadura, Deus falou, eu não espero. Eu me lembro que esse ano Deus me mandou fazer uma coisa, uma decisão familiar. Deus me falou numa quarta-feira. Na quinta, eu cheguei e... Não, acho que não é de Deus. Não sei, eu acho que é meu coração. Mas eu sabia que era Deus. Na sexta-feira Deus falou comigo: a cada dia que você demora para me obedecer, é um dia que você me desonra. Na sexta-feira mesmo eu procurei a Carol, está resolvido. Quando Deus fala, tem que obedecer. Agora entenda quem é a voz que está falando com você. Quando Deus fala, corra! Porque quanto mais tempo você demora para obedecer, você atrasa os pormenores. Um homem pode, uma mulher sim, atrasar o que Deus tem na sua vida. Pode. Ou você duvida disso? Eu posso atrasar ou acelerar algumas coisas da minha vida de acordo com o nível de obediência à voz que eu tenho ouvido dele. Então quanto mais rápido você obedece, você vai para frente, então você vai caminhar mais longe. Ouça o que Deus está falando. Vozes são importantes, revelações são importantes, destinos são importantes, e caminhe em cima disso. Esse é o primeiro conselho meu para você. E peça muito o dom de discernimento do Espírito. Você vai precisar muito dele, porque o Espírito testifica com o Espírito daqueles que são em Deus ou não. Você vai saber quando olhar se ali há um espírito maligno por trás, ou se é a presença de Deus falando. A segunda coisa é o que Maria fez: conferir. Tenha o hábito de conferir o que você recebeu. Conferir o quê? Principalmente conferir com a ética bíblica, com a palavra de Deus. Muitas pessoas não pesam uma revelação em cima da base primordial, que é a palavra. E por isso, eu já contei aqui uma vez, eu vou contar de novo. Uma história que nós vivenciamos, eu e minha esposa, com um menino lá numa igreja em Joinville, onde eu participava. O menino tinha um histórico muito grande nas drogas. Alguns já ouviram essa história. Um histórico grande. E aí ele se converteu, está tentando essa recuperação dele. Foi para a igreja. E tinha lá uma mulher casada, mãe de 2 filhos. Só que o marido e os filhos iam para a igreja, não queriam saber. Só ela que estava buscando a Deus sozinha. Família muito bem sucedida financeiramente. E essa mulher estava ali servindo a Deus, e esse menino agora também estava ali. E ele agora, já com uns 4 meses de abstenção das drogas e tal, e profetizando e tal, e Deus usando o menino mesmo. Aí chega um dia um profeta fala para ela assim: esse que eu vejo, que para o teu ministério fluir, o homem que está ao seu lado não é o que Deus colocou, é aquele menino ali. Você precisa estar com ele, e tal. Aquela mulher olhou para a casa dela, para o marido: meu marido realmente não me acompanha, eu acho que o caminho é esse menino aqui. Ela saiu de casa, abandonou o marido, se juntou com o rapaz para viver o chamado de Deus. E são pessoas que a gente conheceu, né? Não passou o quê? 3, 4 meses? Nem me lembro agora. Se dá uma data aqui eu vou errar. Mas não passou nem alguns meses, esse menino voltou para as drogas, 10 vezes pior do que estava.
A vida da mulher virou um inferno do inferno do inferno. Só não pior do que o inferno que o diabo já está, mas virou um terror. Ao ponto de uma vez ela já não aguentar mais, e aí viu que tudo aquilo que ela tinha decidido realmente não tinha nada a ver, e tentou voltar para casa. Mas o marido também não era cristão, e também nem os filhos, porque ela foi uma vergonha para toda a família. Aí quando ela tentou voltar para casa, o esposo falou: aqui não, agora você vaza. Nem os filhos não queriam mais ver ela, pela vergonha que a mãe produziu na família. Aquela mulher que andava de carro importado estava mendigando para comer, irmãos, por causa de uma palavra que não passou pela conferência. Você entende? Que não passou pelo exame. E quando eu recebo uma palavra e tenho dúvida sobre ela, porque tem palavras que não têm ordem bíblica, mas tem uma ordem futura. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Procure alguém apto para te ajudar a discernir o que Deus está colocando dentro do seu coração. Porque, irmãos, não saia resolvendo. Pondere. Parece uma coisa assim meio esquisita. Pô, Deus, mas pastor, se Deus fala, não tem que resolver na hora, obedecer o mais rápido possível, sim. Mas na dúvida, então espera e vai procurar orientação. Então você ouve, tal, principalmente coisas que norteiam a palavra, e você sabe que precisa de um exame bíblico. Então tenha o hábito de escrever, conferir tudo aquilo, bate inclusive com aquilo que Deus tem falado comigo, porque às vezes Deus está falando contigo algo em oração, aí vem um profeta, ou vem uma revelação, cara, e dá um troço completamente diferente. Você olha assim, será? Confere o que Deus está falando comigo, porque Deus não é Deus de confusão. Aliás, a palavra profética e a revelação, ela deveria ser apenas uma confirmação daquilo que Deus já falou com você, porque aqueles que têm intimidade com Deus, Deus fala. O profeta vem para confirmar, só para testar e passar régua e dizer: não, é isso mesmo. Todas as palavras que nós recebemos aqui foi coisa que Deus já tem falado com a gente só para bater a estaca um pouquinho mais para baixo. O terceiro ponto: com quem compartilharei o que eu recebi? Isso aqui é muito importante. No livro que eu lancei chamado O Amigo de Deus, não sei quantos já leram aqui, um livrinho pequeno, me cobraram de novo: pastor, você trouxe material? Eu tenho que deixar na igreja, senão não dá. O livrinho Amigo de Deus que eu lancei, um livrinho pequeno, eu começo falando sobre os níveis que Jesus tinha. Jesus tinha um momento que ele falava com a multidão, lembra? João 6, multiplicação de pão e peixes, e ali estavam quantos mil homens? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Tinha hora que o discurso era para a multidão, tinha hora que ele chamava 70, como chamou os 70, instruiu assim, vão de 2 em 2, faz isso, um grupo de discípulos específico. Tinha hora que não era multidão, não era 70, ele chamava os 12, a equipe de governo dele. Chamava, aliás, é o que nós vamos fazer o ano que vem, porque eu sei que eu tenho, as nossas reuniões de liderança vão mudar muito o ano que vem, porque eu sei que eu tenho que ter reuniões com o governo da igreja, que são os pastores e presbíteros. Tem coisas que tem que ser só com os líderes de ministério, e de outras com todos os liderados. Eu tenho que aprender a dividir as coisas. Tem coisa que eu vou falar para o governo que os outros não vão estar preparados para ouvir. Jesus fazia isso. Então tinha hora que ele chamava os 12. Ele chamava os 12. E chamava os 12 ali para conversar e tal. E revelava coisas assim, falava, e a Santa Ceia. Teve coisas que os 70 não experimentaram nem a multidão, só os 12. Então do meio dos 12 ainda tinha 3: Pedro, Tiago e João. E teve muitos momentos que Pedro, Tiago e João estavam que os outros não estavam. O Monte da Transfiguração, por exemplo, Mateus 17 e outras. E Pedro, Tiago e João aqui. E Pedro, Tiago e João no barquinho da Galileia. E Pedro, Tiago
Tiago, João, não sei o quê. É sempre Pedro, Tiago, João. Sempre ali. E teve momentos que não era multidão, não era 70, não era 12, não era 3, era um só, João. E a Bíblia diz que era aquele que reclinava o peito, a cabeça no peito de Jesus, e dele ouvia os seus sussurros mais secretos. Você não pode falar tudo para todo mundo, entendeu? Porque tem gente que ama você, mas tem gente que quer te ferrar. É dura essa palavra, mas é verdade. Tem muita gente que vai celebrar as tuas vitórias, e tem gente que vai torcer para que você se dê mal, mais mal possível. Porque na verdade são poucas as pessoas que conseguem celebrar aquilo que você conquista. Você trocou de carro, aí vem um amigo que vai te abraçar feliz. Cara, eu estou feliz por você. Isso é poucos. Você conseguiu uma promoção de emprego. Cara, que bom, você vai ganhar mais, você vai dar um cuidado melhor para sua família. Que legal, cara. Ó, você foi agora no ministério, honrado, foi ordenado. Que bom. Mas são poucos. É por isso que nós não podemos abrir a nossa boca e contar os nossos sonhos para qualquer um, por mais que às vezes estejam dentro da igreja. Não que a gente vive desconfiança, não é isso. É por causa do nível. Sempre revele algo. Primeiro princípio, para alguém que está espiritualmente acima de você, no nível maior e não menor, porque não vai conseguir te ajudar de forma eficaz. Para começar por aí. Você recebeu, eu sei, irmãos, às vezes eu já pequei muito por isso. E quando a gente recebe um brinquedo novo de Deus, a gente quer falar para todo mundo. Eu sei, irmãos, é inerente do homem assim. Está em nós isso. A gente quer falar para todo mundo o que ganhou. E nessa a gente toma bem no meio da cabeça muitas vezes. Bem no meio da lata. Eu estou aprendendo, é um processo para mim, tá? Porque minha esposa sabe. Eu já joguei muita coisa fora por abrir a minha boca antecipadamente. Hoje, tem coisas aqui que eu estou guardado a 7 chaves, há 1 ano e 7 meses nessa igreja. Eu ainda não falei, não foi o tempo de liberar ainda. Não foi? Hoje eu tenho aprendido coisas que só o meu pastor sabe. Destinos para essa igreja que só o pastor sabe. Eu compartilho com ele, que é meu mentor. E com a minha esposa, que é minha metade. Aonde Deus vai nos colocar aqui alguns anos para frente. Então não dá. Tem coisa que não dá, porque tem gente que não está com suporte ainda. Não é falta de confiança nas pessoas, não é isso, entenda isso. É maturidade. É maturidade. Então se controle, não saia falando no trabalho. Ó, Deus prometeu. Principalmente se são coisas que ainda não chegaram nas tuas mãos. Aí mesmo então, irmão, pode contar o testemunho depois que aconteceu. Aí é legal. Ó, irmão, Deus fez assim, operou na minha vida, eu orei, Deus foi misericordioso, está aqui a bênção, a garrafa de água chegou para a glória de Jesus. Enquanto não chegar ainda, se controla aí, filho. Se controla aí na batata. Segura a onda, vai orar, espera se concretizar, então você pode testemunhar. Isso é uma forma de te proteger. Cuide com quem você compartilha os teus sonhos, os teus desejos mais secretos. Cuide com quem você compartilha aquilo que Deus está gerando no seu coração. Agora vai ter horas que Deus vai levantar pessoas para você compartilhar e orar por você, mas aí é Deus que vai fazer. Cuide com as redes sociais. Cuide em estampar tudo que você está adquirindo ou fazendo. Cuide. Cuide com isso. Eu uso rede social para 2 coisas na minha vida. Todo dia botar os eventos da igreja e uma palavra de Deus. Então eu entro uma vez por dia, vou lá, divulgo o culto, primícia, foto, ou então agora depois do culto, fotos e tal, para divulgar o evangelho. Se tem uma coisa que eu e minha esposa largamos há muito tempo, é expor a nossa vida nas redes sociais. Isso atrai mais invejosos do que bênção para você. Essa coisa de cada passo um selfie, você está arrumando coisa para a cabeça. Eu ia falar uma coisa agora, vou deixar aqui. Vai pegar pesado demais. deixa eu me controlar. Essa coisa de cada passo um selfie, larga disso, irmãos.
você está expondo a sua vida demais para as pessoas, a começar pelas redes sociais. As pessoas não precisam saber o que você está comprando, onde você está investindo, ninguém precisa saber disso, é só você e Deus. Então use para pregar a palavra, porque é uma ferramenta poderosa. Eu não sou contra, eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho Twitter, essas coisas todas eu tenho, mas você pode usar da maneira positiva para divulgar o Evangelho, divulgar a palavra de Deus, compartilhar os eventos da igreja, e aí por aí, usa para bênção. É que o Facebook te provoca, está escrito ali, o que você está pensando agora? Aí você pensa que ele está falando com você, então vou falar. O que você está pensando? E você pensa que ele está falando com você, ele não está falando com você. Ele não está falando. Estou triste, estou deprimido, estou ruim. Essa semana bateram em mim. Essa semana eu estou com a pá virada. Aí botam ali embaixo a carinha triste, uma carinha chorando, uma carinha não sei o que, carinha. Não, eu não aguento mais as coisas não. Vamos para a próxima, nós não sair daqui, vamos. Quarto ponto, guardar. É o que Maria fez também. Conferir é importante, guardar é fundamental. Qual a diferença de conferir para guardar? Conferir é análise. Análise crítica, análise bíblica, análise textual, análise circunstancial, análise de voz, de conteúdo, de tudo. Conferir e refletir é isso. Você vê que Maria fez muito isso. Ela estava o tempo inteiro, meu Deus, o que esse doido está falando? Eu não sei de alguma forma, mas eu acho que Maria registrava de alguma forma aquilo ali. A Bíblia não fala, eu não posso criar aqui uma exegese do texto, mas eu não quero sair do princípio, mas ela deve ter, com certeza, ela guardou. A palavra diz guardar. Guardar é guardar de alguma forma. É deixar sempre ao seu alcance. O que eu faço com aquilo que Deus me fala? O que você faz? Eu geralmente anoto tudo. Eu escrevo, digitalizo num arquivo, no computador. Eu tenho sempre a memória. Esses dias, Deus me deu uma direção esse ano sobre a minha esposa, ministerial, que Deus começou a falar comigo nas primícias sobre a Carol. E eu falei, mas Deus, o Senhor falou, olha o que eu liberei em 2004. Eu fui lá no arquivo, procurei palavras liberadas sobre 2004 e ouvi tudo que Deus me falou. Caraca, bate. É bom guardar, porque a tua mente falha. Só que você vai lembrar de tudo, tudo. Por isso que quando você vai receber, inclusive, uma palavra profética ou algo, tem gente que fica, para de chorar, eu falo. Não, para de chorar e ouve. Você precisa ouvir. Porque daqui a pouco a pessoa está ali, aquele chororô, ranho, para todo mundo lado e tal, aquela coisa. Aí você chega no final para a pessoa e fala assim, aí, o que Deus falou com você? Cara, eu não sei, mas estava bom. Estava muito bom, eu não sei nada do que ele falou, mas ó, alguma coisa ele falou que era de bom para mim. Não, para com isso. Não é ser insensível, tem hora que a unção desce mesmo. A unção desce, não tem. Mas, anote, tem um registro do que Deus está falando para você. Compre um caderno amanhã, então. Amanhã está fechado as coisas, mas segunda. Compre um caderno e comece a anotar tudo aquilo que Deus fala para você. Eu costumo anotar profeta, nome, quem foi, dia. E tenho o hábito, inclusive, de testemunhar para a pessoa quando se cumpre. Porque isso, inclusive, edifica a fé do profeta. Eu já tive muitas coisas que eu tive dúvida na minha vida que eu entreguei. Nós somos humanos. E como é bom, às vezes, depois de 5 anos, 4, 6 meses, o cara me ligar ou mandar uma mensagem, pastor, sabe aquela coisa que você falou que o meu filho ia ser um menino e que ia ser isso, ele ia ser isso, então, estou com o meninão no colo, pastor. Falei, que bom. Que bom ouvir. Então tem esse hábito de guardar o que você fala. Algumas pessoas trabalham muito com autovisualização. Por exemplo, tinha um pastor amigo meu, ele tinha um quartinho, que era o quartinho dele de oração, que ele montou, e no quarto de oração estavam fotos e imagens de coisas que Deus havia prometido para ele. Olha só, a questão é um gatilho mental. Toda vida que ele entrava naquela sala para orar, ele olhava para aquilo e sabia onde Deus ia colocar ele. Aquilo fazia ele não esmurecer na sua fé. Ele olhava para aquilo e, puxa, é lá.
E mesmo nos dias mais tristes, sabe para que servem essas promessas muitas vezes? Nos dias que eu estou mais abatido ou afligido, porque pastor também passa dia mal, dia ruim, dia para baixo. Nos dias que eu estou mais para baixo, muitas vezes, que acontece com todo ser humano, é o caderno de promessas que eu abro. Porque enquanto o diabo quer dizer aqui que eu estou derrotado, eu olho para aquilo que Deus liberou e vejo aonde Ele vai me levar. Isso fortalece a tua fé, querido. Isso aumenta a tua pancada para você levantar e começar a continuar caminhando. Então guarde. Alguns usam até o, como é que chamam? Fundo de wallpaper no seu computador, no seu notebook, no seu celular, com uma imagem daquilo que Deus está prometendo, Deus está gerando. Não que você vai ver no mundo da fantasia, da utopia, não. Você vai viver, vai servir onde você está, mas guarde no coração aquilo que Deus está falando. Tenha esse hábito como Maria fez. Maria conferia, mas também guardava. São duas coisas importantes para aquilo que Deus está gerando nesses dias em nossa vida. E o último, tenha companheiros de visão. Se alie com pessoas com o mesmo DNA que você. E urubu anda com urubu, águia com águia. Águia não anda com galinha. Se alie com pessoas com a mesma visão, com o mesmo coração e que estão indo para o mesmo lugar que você está indo. Esse é importante demais. É Salmo 1 na veia. Não se assentar à roda de escarnecedores, nem de bebedores, nem de promíscuos, nem de não sei o quê. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e nela guarda de dia e de noite. Você é fruto do que você ouve e do ambiente onde você está. Você é fruto disso. Então nós temos que nos guardar e andar com pessoas que vão agregar em nossa vida e não. Então existem vários tipos de pessoas que você anda. São pessoas que são teus pastores, mentores, que você entende que podem ser parteiros na sua vida e não coveiros. Então você vai ver pessoas que você vai andar e que vão agregar muito na sua vida. São pessoas que vão orar por você, interceder por você. São pessoas que você vê que vão ser bênção na sua vida. Você vai estar em ambientes que naquele cíclico da sua vida, naquela estação, vão ser estilingues para você, para te empurrar para o propósito. Tudo isso. Você precisa ter muito ideia nisso. Companheiros de visão. Pessoas que vão ser realmente na sua vida parteiros, que vão lhe ajudar. Ninguém é uma ilha que vai viver isolado, irmãos. Ou escolha muito bem também quem vai, não só quem anda sozinho ou é isolado, que não abre a vida para ninguém, ou que não, mas escolha inclusive pessoas que vão estar ao seu lado. Escolha, muito bem escolhida. Irmãos, tem na vida tempos que é de renúncia. É que nem aquela história lá, o gatinho feio, estava lá, ele não era feio, ele estava fora do ambiente dele. Até que ele encontrou, descobriu que era um cisne, que todo mundo, é aquilo ali. Na verdade, não é que era feio, ele estava deslocado. O deslocamento geográfico ministerial, ele nos impede de viver a plenitude do nosso chamado, porque nós não queremos viver só 30, 60, 80, nós queremos viver 100% daquilo que Deus tem para nós. Então companheiros de visão são importantes. Quem você bebe, a fonte que você bebe, o que você está ouvindo, e pessoas que você escolhe para andar com você serão fundamentais. Teve pastores que eu tive que cortar relações ao longo desses anos. Teve pastores que tive que cortar. De eu chegar e começar a me desvencilhar, e olha que eu conheço muito, eu tenho muito amigo, gente, muito amigos, muitos pastores, amigos desse Brasil, graças a Deus, por esses anos servindo essa nação, pregando o Evangelho. E pessoas que hoje em dia são amigos pessoais, que às vezes, que nem abril nós vamos fazer aqui nas quartas-feiras, dias de convocação e avivamento. Conversei com o Cris Batistão do Filhos do Homem, vai estar ministrando na primeira noite. O pastor Ineu Gruber já falou, quero estar junto aí contigo na segunda noite. Pessoas hoje que não têm uma comunicação. Mas teve pastores que eu tive que cortar.
porque já estavam promíscuos demais, ou estavam vivendo tão fora, mas tão fora, porque o homem erra, irmãos, eu erro, você erra. Errar, como foi pregado aqui ontem, não sei, se o pastor Marcelo falou de amartia, não, foi uma pregação que eu ouvi de manhã, é tanta pregação, irmão, mas errar o alvo, isso faz parte. Mas o pastor também, Marcelo falou que, uma frase do pastor Casas, que o pecado na vida de um homem deve ser no máximo um acidente de percurso acontece com todo mundo. A questão, o problema é a iniquidade formada, é a prática contínua do pecado sem arrependimento. Aquilo virou uma bola de neve, dessas pessoas se distanciem. Não é que você vai se distanciar de pessoas imperfeitas, nós todos somos imperfeitos. Se distancie de pessoas iníquas, e isso é a distância que tem que tomar. Porque errar a gente erra, falar alguma coisa errada, tomar uma decisão errada, faz parte da vida. A gente quer melhorar cada dia, acertar cada dia, mas a gente erra. Agora, iniquidade é a prática contínua do pecado, sem arrependimento, sem nada. Dessas pessoas, a Bíblia diz: afasta-te. Conselho de Paulo a Timóteo: afasta-te delas. Afasta de perto de ti esse tipo de pessoa. Dá um Horilgen, sai, coloca mais longe. Você não pode estar perto de pessoas que não vão agregar para você. Não, se você pegar tudo que você recebeu esses dias, e não acabou aqui, tem amanhã ainda, né? Que é a festa final. Que vai ser mais uma palavra ainda que nós vamos receber. Se você pegar tudo aquilo que você recebeu esses dias, aprendeu a discernir as vozes, principalmente no teu coração, conferir biblicamente, pedir ajuda, escolher com quem você vai compartilhar, porque não necessariamente alguém que você compartilhou, porque você vai estar andando. Compartilhar com quem que você vai falar as coisas, não sair por aí falando. Aprender a guardar no seu coração, para deixar sempre aquecida aquilo que Deus está falando, e no final escolher quem são as pessoas que vão avançar com você. Já era, mano. Fechou. Pode ir para o abraço. Vai que é tua, Tafarel. É só ir e viver o que Deus tem. É só ir viver aquilo que Deus quer para você. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou deixar um deveres de casa hoje, que não é aqui no altar, para você sair daqui e fazer. Principalmente você que está desde o primeiro dia de primícias, ou você que vem um dia ou outro, enfim, mas principalmente aqueles que estão fazendo todo esse processo.